Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pertinho da Ná. Aqui nós traçamos estratégias para sua jornada de emagrecimento, ou seja, eu pego na sua mão e caminho junto com você até o seu resultado. Eu sou Nayara Simão e o tema de hoje é diabetes. Você tem diabetes? Conhece alguém que tem diabetes? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os melhores alimentos para quem tem diabetes, para reduzir o diabetes e para você que não tem, o que fazer para prevenir. E ainda sobre os melhores adoçantes para adoçar os seus alimentos. Vamos lá? Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, já são mais de 13 milhões de pessoas com diabetes aqui no Brasil, ou seja, 7% da população está com diabetes. Isso é muito sério. E mais sério ainda é que muitas dessas pessoas têm o diagnóstico muito tarde, podendo assim já ter complicações. Isso é muito sério. Então vamos descobrir do que se trata. Então, o que é diabetes? Diabetes é quando o organismo não produz insulina ou o corpo não consegue aproveitar essa insulina da melhor maneira. Então eu já falei aqui no canal, lembra o que é a insulina? A insulina é o caminhãozinho que vai lá na corrente sanguínea, pega o açúcar e traz para dentro da célula para proporcionar energia. Quando essa produção não acontece de maneira adequada, fica muito açúcar circulante na corrente sanguínea, é onde acontece o diabetes. E isso é bastante sério. E ainda temos os dois tipos de diabetes principais: o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, podendo acontecer também o diabetes gestacional. E eu já vou te falar cada um deles. O diabetes tipo 1 acontece como uma doença autoimune. Então é quando o corpo ataca as células do pâncreas e aí o pâncreas não produz adequadamente essa insulina, ficando assim o açúcar circulante lá, elevando a glicose no sangue. E o tipo 2, ele também acontece uma deficiência de insulina, mas acontece quando a pessoa está com sedentarismo, com sobrepeso ou obesidade, quando os hábitos dela não estão de acordo. Então, o diabetes tipo 1 geralmente vai acontecer em crianças. Pode ser que apareça na fase adulta, mas geralmente acontece em crianças. Então, às vezes você vê crianças com diabetes e fala: nossa, mas já uma criança tão novinha, nem é sobrepeso, nem tem hábitos ruins e já tem diabetes? Sim, já tem diabetes, porque é o que eu te expliquei, por causa da doença autoimune. Então o corpo se confunde e ataca as células do pâncreas. Que incrível isso, né? O próprio corpo se ataca e aí a gente tem que ter cuidado para não acabar misturando depois os dois tipos de diabetes. Eu já vou te contar mais sobre isso. Agora, o tipo 2, ele vai aparecer mais em pessoas com acima de 40 anos, pessoas que já são fumantes, pessoas que são sedentárias. Então, essa é a principal diferença entre um e outro. O tratamento é praticamente o mesmo, com alimentação, exercício físico e medicamento. Sempre com a ajuda de profissional, uma equipe multiprofissional que vai atuar. O médico lá tratando com medicamento, nutricionista com alimentação, e um profissional da educação física para orientar referente às atividades que devem ser feitas. Não vai fazer nada sozinho e pegar as orientações aqui depois e colocar em prática e falar que foi a Nutri que falou, hein? Que você pode passar por alguns problemas. Então, lembrando que aqui nesse vídeo são orientações gerais. E ainda temos o diabetes gestacional. E o que acontece com o diabetes gestacional? O que acontece é que tem muita produção de hormônio. Então, para essa criança desenvolver, para esse feto desenvolver, é necessário muitos hormônios. E nessa, a placenta bloqueia a função adequada da insulina. Nessa, o pâncreas tem que produzir muita insulina e de repente acaba não sendo suficiente, desenvolvendo assim o diabetes, ou seja, ficando muita glicose circulante. E quais são os fatores de risco para isso acontecer? Quando a mãe já tem a síndrome do ovário policístico, quando essa mãe já tem hábitos alimentares irregulares, quando já tem sobrepeso, obesidade,
quando ela tem uma idade avançada. Então deve ficar sempre de olho. E o que mais preocupa é que muitas vezes não tem sintoma aparente. Então, como saber? Sempre fazendo exames, sempre cuidando para saber como que tá a sua saúde e a saúde do seu bebê, para que não tenha uma macrosomia fetal, para que essa criança não venha desenvolver um diabetes na fase adulta. Combinado? Então, é possível controlar o diabetes gestacional? Sim, é possível, através de uma alimentação adequada. Lembrando que não pode fazer uma restrição, porque você está em uma fase onde você está gerando uma outra vida. Então, não pode faltar nutrientes nem calorias necessárias para atender a sua demanda energética e a da criança. Então, precisa ser muito equilibrado esse fator nutricional que você está ingerindo. E com atividade física também recomendada. Nunca faça uma atividade física sem uma avaliação, sem uma orientação. E quais os cuidados que devem ser seguidos? Cuidado que deve ser seguido é para que não desenvolva o diabetes tipo 2 após o período gestacional. Então, acabei aqui minha gestação, já dei a luz, já tive minha criança, então tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, isso é um fator que você deve estar bem atenta para não desenvolver esse diabetes depois que você já não for mais gestante. Então, isso tudo também se controla com uma alimentação adequada. E a boa notícia é que a amamentação diminui o risco de desenvolver o diabetes. O seu consumo de energia vai estar aumentado, então fique sempre atento a isso. Mas nunca deixe de fazer os exames, nunca deixe de estar atento à sua saúde. Combinado? Então, quando foi que eu tive o primeiro contato com diabetes? O diabetes eu tive contato muito próximo desde pequena, que eu tenho bem pertinho de mim uma pessoa que eu amo muito que tem diabetes, né? Então, quando eu era criança eu já via os agravos do diabetes, mas aconteceu algo já na clínica que vai ser inesquecível, que foi onde eu ajudei a pessoa a transformar e superar o diabetes. Um paciente chegou para mim e relatou a história dele. Então, ele tinha ido para a UTI com a glicose acima de 600, a glicemia estava acima de 600, então bem acima, né? O limite ali é até 100, imagina, ele estava a 600, então bem acima do normal, e ele chegou aí para UTI, então estava tendo sérias complicações na saúde, e o médico chegou a falar assim para ele: ó, pode ser que você não esteja no próximo aniversário da sua filha, se você continuar com esses hábitos alimentares. E foi aí onde ele decidiu por uma mudança e me pediu ajuda. Foi onde eu ajudei ele, peguei na mão dele e fomos traçando os novos caminhos para que ele alcançasse o emagrecimento, mas mais que tudo para que ele alcançasse a saúde de volta. Porque o emagrecimento, eu costumo falar, vai muito mais que estética. Às vezes, para nós mulheres, né, a gente quer o emagrecimento para usar um vestido, ficar melhor, para se sentir mais bonita, mas não é. Muitas vezes o emagrecimento representa uma saúde melhorada. E para essa pessoa era isso, era a devolução da saúde. E hoje eu fico super orgulhosa ao ver ele fazer caminhada, em ter disposição, usar a roupa que ele quer e chegar ao aniversário da filha dele. Mas como que isso aconteceu? Isso aconteceu com uma orientação, um cardápio individualizado, para que ele comesse o que ele necessitava, para que o organismo dele atendesse todas as necessidades. E aí, muitas vezes as pessoas falam assim: ó Deus, ó céus, estou com diabetes. A não ser que seja o diabetes tipo 1, que aí é o próprio corpo que se ataca, mas tem modos de não cair nesse conto do vigário e mudar a trajetória da história. Mas agora você imagina desenvolver um diabetes tipo 2, onde a pessoa é responsável por ela chegar, né? Imagina o sentimento de eu poderia ter feito diferente. Então nesse vídeo eu quero te dar esse alerta, para que você não se permita ter esse sentimento de eu poderia ter feito diferente. Então meu convite aqui hoje é para que você comece agora. Não
com pequenos hábitos, pequenas mudanças diárias para fazer um novo estilo de vida, fazer um novo resultado nesse exame bioquímico, porque eu acredito que tem muita coisa para você viver ainda, tem muitos dos seus planos ainda para ser colocado em prática. E eu acredito que você não quer pôr em prática meia boca. Eu sei que você quer pôr em prática vivendo isso da melhor maneira possível, vivendo com saúde. Já pensou que incrível se o nosso corpo tivesse um sistema de alarme que disparasse quando o nosso corpo tivesse para desenvolver alguma doença? Não seria incrível e assim a gente preveniria e não deixaria essa doença acontecer? Isso acontece também no diabetes. O nosso organismo é muito esperto, ele está sempre te alertando. A diferença é a gente saber ouvir e saber cuidar dele para que um mal maior não cresça em nós. E o que é isso, Nayara? Do que você está falando? Eu estou falando do pré-diabetes. Então, isso acontece quando a taxa de glicemia está de 100 a 125. E segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, 50% das pessoas são avisadas desse mal e meio que acaba deixando passar batido, porque geralmente o brasileiro deixa para a última hora e aí decide por tratar, decide por mudar de hábitos quando a bomba já explodiu. E aí pode ser que seja tarde. Então, se você tem um pré-diabetes, decide hoje ter novos hábitos, decide hoje cuidar da sua saúde. Não espera ter que tomar, quem sabe, um medicamento, ter que aplicar insulina, ter que ser muito brusca essa mudança. Então, começa hoje essa mudança para você viver algo muito maior aí na frente. E lembrando que nunca ninguém morre de diabetes, morre-se pelo mau controle do diabetes. E as pessoas costumam achar muito difícil mudar hábitos alimentares, fazer novas escolhas, fazer atividade física, só que não precisa ser assim um bicho de 7 cabeças. Você só precisa começar aos poucos a fazer mudanças, principalmente se você for pré-diabético. Qual é a alternativa? Você eliminar aí de 5 a 10% do seu peso atual, se você estiver em sobrepeso ou obesidade, e você já vai sentir uma melhora muito grande. Então, é melhor começar a mudar agora, enquanto é pré-diabetes, para depois não ter que mudar brusco e realmente ter que fazer uma exclusão muito grande de tudo o que você tem hábito. Aí a mudança vai ser realmente drástica. Então, muda agora que dá tempo. Uma pergunta que eu costumo ouvir muito em consultório é: Nutri, o diabetes tipo 1 pode virar diabetes tipo 2 ou vice-versa, o tipo 2 virar tipo 1? É bem complicadinha essa história de 1 e 2, eu não entendo nada. Então vamos lá, eu vou te ajudar. Pode ser que o tipo 1 venha se transformar também em um tipo 2, tá? Mas o 2 não tem como se transformar em tipo 1. Ixi, ficou muito confuso. Então vamos lá. Lembra que eu te falei que o tipo 1 é uma doença autoimune onde o próprio corpo ataca as células do pâncreas onde produzem insulina? Então, e o tipo 2 é quando é desenvolvido porque tem um consumo muito elevado de açúcar, tem pouca atividade física. Lembra que eu te falei de tudo isso? Então, pode ser que uma criança lá enquanto era novinha tenha sido diagnosticado com diabetes tipo 1. Mas aí, de repente, tratou até ali enquanto estava com a mãe, cuidou, belezinha. E depois, na fase adulta, a pessoa decidiu que não ia cuidar tanto, e aí não passou, não fazia mais atividade física, não comia direito, e acabou desenvolvendo maus hábitos alimentares e não fazendo atividade física, ou seja, sendo sedentário. Então pode ser que aquela diabetes tipo 1 se transforme também num diabetes tipo 2. Então aí é muito complicado. E a pessoa também desenvolve a resistência à insulina. E o que é essa resistência à insulina? Você está falando palavras muito difíceis. Ué, você já vai entender. Eu vou explicar de maneira bem prática para você conseguir entender. Então, a resistência à insulina é quando fica mais difícil da insulina pôr a glicose dentro da célula para transformar em energia. Então, como assim? É como se precisasse de 2 moléculas de insulina
para transportar uma de açúcar, de glicose. Então, geralmente era uma para uma, nesse caso, transforma-se, é necessário 2 moléculas de insulina, então precisa de muito mais insulina e o pâncreas tem que produzir muito mais para que esse trabalho aconteça de maneira adequada. E aí, assim, pode ser que essa insulina não seja suficiente. Então, pode ser sim que o diabetes tipo 1 se transforme em diabetes tipo 2, muito em função dos hábitos alimentares e do sedentarismo. Fica de olho, hein? É fácil ouvir, você tá com diabetes. Não é fácil. Eu faço ideia. Eu falei lá atrás, lembra que eu tenho uma pessoa pertinho de mim que tem diabetes? Então, fica confuso mesmo, dá medo, dá ansiedade, dá confusão, mas calma, não se cobre tanto. Vamos aos poucos, eu vou te dar algumas orientações aqui para você conseguir dar uma baixada no drive e ter clareza de quais os próximos passos a seguir. Porque assim a gente vai substituindo o medo por precaução e não preocupação. Então, qual é a precaução que você pode ter hoje para alcançar uma vida mais feliz, uma vida mais saudável, uma vida mais leve? Porque você vai viver muitos anos. Não precisa ter medo, só que precisa ter cuidado. Então, troca o medo pela precaução e vamos lá. Primeiro passo é ter o controle. Então, seguir as orientações do médico, do nutricionista, de quem está cuidando de você sobre o seu novo estilo de vida. Então, medir a glicemia lá no aparelhinho e anotar. O importante é que em jejum dê até 100 e depois das refeições até 140. Então, procure sempre anotar nos horários segundo a recomendação. E por que anotar? Eu já medi mesmo, por que anotar? Porque anotando você consegue verificar a evolução, se o seu tratamento está dando certo, se o seu medicamento está fazendo efeito. Então, é muito importante marcar o horário e o valor de referência que deu. Aí acontece às vezes de já tá melhor, já não tô tendo sintoma, e aí acaba acomodando. E aí pode ser que venha a ter uma intercorrência futuramente, porque aí se acomoda e acaba esquecendo. Só um pouquinho hoje disso, hoje eu não vou fazer atividade física não, que eu não tô bem, amanhã eu faço, e aí depois amanhã também não faz, ou então começa a pular medicamento. Já aconteceu com alguns pacientes meus aqui na clínica. Então, é sempre importante ter controle. Tomar o remédio no horário certinho, fazer o controle, medir e anotar, e adotar um estilo de vida saudável. Porque ainda assim, você anotando, vai fazer sentido ter um hábito alimentar saudável, vai fazer sentido fazer atividade física. Não verificar que você está alcançando resultado, nada disso vai fazer sentido. E aí você vai me perguntar assim, mas Nutri, eu tive diagnóstico de diabetes, eu vou ter que tomar remédio para sempre? Eu vou ter que aplicar insulina para o resto da minha vida? Às vezes não. Isso depende de você. Muitas vezes de você. Qual hábito você vai decidir ter? Qual estilo de vida você vai decidir ter? Eu já vi aqui na clínica casos de pessoas que tomavam remédio para hipertensão pararem de tomar remédio para hipertensão. Eu já vi pacientes diabéticos pararem de tomar remédio para diabetes. Claro que tomar um medicamento não é a melhor opção para sempre, mas é a opção necessária nesse momento e tá tudo bem. Só que não sou eu que vou suspender o remédio, é o médico. Você precisa estar sempre contando com uma equipe multidisciplinar para te ajudar. E aí, de repente, se você começa já aconteceu com pacientes que aplicavam insulina e hoje não tomam mais nem medicamento, só por conta do hábito alimentar, da atividade física, do estilo de vida que a pessoa resolve levar. Então, essa pergunta é muito individual. O que você quer ter daqui a um tempo? Qual estilo de vida você vai ter e se isso vai ser constante? Porque não adianta visitar o médico e visitar o nutricionista e não voltar mais.
precisa ser constante. Então, visitar o médico, visitar o nutricionista, ir tendo os resultados e assim a gente vai mudando a estratégia e pode ser que venha assim a suspender o medicamento. Só que isso não sou eu e nem você. Isso é o médico e sempre trabalhando com cautela e constância da sua parte. Porque também não adianta a gente te orientar e você não colocar em prática. Então, minha dica de ouro hoje é mude seu estilo de vida. E já eu vou te falar dos melhores alimentos para você consumir, quais os alimentos você pode ser adoçado, qual não, a forma de adocicar esses alimentos vai ser. Então, se você tem alguém na família que é diabético ou algum amigo, alguma amiga, manda esse vídeo para essa pessoa que vai ajudar bastante ela na transformação de vida, na qualidade de vida, para vocês terem um maior tempo de qualidade juntos. E você já ouviu falar de hipoglicemia? E aí você vai falar assim, ué, mas não tá falando de diabetes e até agora tava me falando que diabetes é um aumento de glicose. O que essa doida vem falar de hipoglicemia? Então vamos lá. É muito comum acontecer crises de hipoglicemia em pessoas que são diabéticas. E o que é isso? Quando a pessoa tá lá, toma medicamento ou toma insulina e de repente não faz algum lanchinho, não come de 3 em 3 horas e aí tem uma crise de hipoglicemia. O que é isso? Tomou muita insulina, tomou medicamento e não tem o açúcar para pôr na célula. Então fica ali sem açúcar na corrente sanguínea. É onde vai ter desmaio, é onde vai ter tontura, vai ter confusão mental, vai ter náusea, vai ter enjoo, então vai ter uma série de complicação. Então não adianta ser 8 ou 80, tem que encontrar um equilíbrio no meio do caminho. Então, se você precisa adotar um estilo de vida diferente, isso está incluso colocar lanchinhos a cada 3 em 3 horas ou de acordo com o medicamento que você toma ou com a insulina que você toma. A gente tem que estar sempre muito atento para não sair dos sintomas do 8 e ir para os sintomas do 80. Aqui a gente busca saúde, lembra que eu sempre falo isso? Então não adianta ir aos extremos e acabar passando mal. Então, se por acaso acontecer isso com você, a recomendação é para que você dilua uma colher de sopa de açúcar em um copo com água e já toma, ou toma um suco de laranja, ou ainda uma colher de mel. Espera uns 15 minutinhos e aí mede de novo. E se não tiver ok, aí repete de novo esse procedimento, o consumo de algum desses alimentos e verifica se aumentou, ok? Se não, já procura um hospital, já procura um médico para te auxiliar com isso. E o que fazer então para não ter crises de hipoglicemia, que é muito mais também do que não ter o diabetes. Então, já que desenvolveu, tem essa outra situação também para cuidar. Então, é importante comer cada 3 em 3 horas, fazer os lanchinhos entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e o jantar, fazer esses lanchinhos nas principais refeições, almoço ou jantar. Nunca combinar fontes de carboidrato. Então, sempre escolher uma fonte de carboidrato. Então, se comer o macarrão, não precisa da batata. Se comer a batata, não precisa do arroz. Combina sempre uma fonte de carboidrato. Isso aqui eu tô te falando para você evitar a hipoglicemia e evitar a hiperglicemia, para você ficar com uma glicemia ok, uma glicemia estabilizada. Então, teve uma combinação? Não faça outra. Então, uma fonte de carboidrato. Combinado? Tomar cuidado com legumes. Então, 5 porções de legumes e frutas. Consumir alimentos coloridos vai fazer muita essa diferença. Não consumir álcool. Não consumir gorduras trans. Então, alimentos industrializados, evita. Já corta, nem coloca no carrinho, nem leva para casa. Porque pode ser que se você levar para casa, você vai acabar consumindo num momento de vontade. E aí é melhor não ter, combinado? Outra situação também é evitar consumir produtos lácteos ao longo do dia. Então, queijo com frequência, iogurte com frequência. Então, toma uma vez por dia um
iogurte desnatado ou um leite desnatado. Não precisa ficar comendo, consumindo sempre, porque o açúcar é muito mais do que o doce. Alimentos com carboidratos é o que vai fazer com que sua glicemia aumente. E às vezes açúcares vêm com outros nomes. Então pode ser que esse açúcar venha de forma salgada. Então você precisa estar bastante atento e não ter uma diabetes aí por conta disso. E eu preparei duas listinhas aqui para você. O que pode e o que não pode comer, consumir em caso de diabetes. Vamos lá conferir? Então, o que não pode? Bolos, tortas, biscoitos, o açúcar, óbvio, o mel, geleia, sorvete, lanches, né? Que vai o pão, que vai muito industrializado, frutas secas. Porque quando ela tá desidratada, então quer dizer, tirou a água, só ficou o açúcar. Então, nesse caso, não é recomendado o consumo. Condimentos, então aqueles temperinhos, não é recomendado. Bebidas açucaradas, então muitas vezes acontece um disfarce, né, aquele suco de caixinha, e aí meus pacientes falam assim, mas é suco, Nutri? É suco, mas tem açúcar lá, então você tem que tomar muito cuidado. E também os sucos feitos em casa, que aí o que acontece? Quando você faz o suco, você acaba tirando toda a fibra. Então esse suco que você está ofertando nada mais é do que o açúcar diluído. Então prefira sempre a fruta in natura, vai te fazer muito melhor. E ainda tem que ter cuidado com os alimentos recomendados para diabéticos. Eu já vou te contar por quê. É importante saber que na alimentação de diabéticos não é só a exclusão, mas sim a gente tem que colocar de maneira estratégica alimentos que vai fazer com que essa glicose abaixe. Então vamos lá. A recomendação de frutas, por exemplo, é que você consuma alimentos com baixo índice glicêmico. E o que é isso? É que tem menos carboidrato na sua composição. Quais são essas frutas, Nutri? A maçã, o melão, a pera, são frutas interessantes para você colocar nos lanchinhos, lembra que eu te falei? E ainda grãos integrais, então o arroz, por exemplo, troca o seu arroz branco por um arroz integral. E aí você vai me falar assim, ai, mas eu não gosto, tem que ser integral mesmo. E por quê? Às vezes as pessoas só falam que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não explica e aí não passa as coisas não fazerem tanto sentido. E por que o integral, então? O integral ele vai fazer com que a absorção aconteça mais lentamente. Sendo assim, vai te dar mais saciedade e a liberação de açúcar vai ser mais demorada. Então, por isso, já o arroz branco, a liberação dele de açúcar na corrente sanguínea vai ser muito mais rápida. Então, por isso, trocar o arroz branco pelo integral. Já percebeu que quando você come o macarrão lá no domingo, rapidamente você tem fome novamente? É justamente por isso, a absorção é muito rápida, é muito simplificada. Então, assim também é com o macarrão. Trocar o macarrão branco pelo macarrão integral. É uma boa opção para você ter uma saciedade prolongada e não ter uma liberação de açúcar com tanta rapidez. E também colocar alimentos, temperos, como lembra que eu falei agora há pouco que era para tirar os temperos de saquinho? Uma boa opção é trocar aqueles temperos por orégano, alecrim, açafrão, que são excelentes condimentos naturais para você temperar e não ter problema e ainda auxiliar no seu diabetes. Alimentos ricos em fibras, então já falei do arroz integral, do macarrão integral, mas é legal você colocar fibras também no seu prato, porque assim você vai estar matando sua fome e assim vai ter a diminuição na liberação de carboidrato para sua corrente sanguínea. É muito interessante você ter também na sua alimentação alimentos antioxidantes que vão fazer com que limpe seu organismo, tirando os radicais livres, que é o nosso lixo das nossas células. Combinado? Então, um outro alimento é a aveia e é muito importante, principalmente para pessoas que têm
Diabetes tipo 2. É legal colocar aveia, por exemplo, com uma banana, onde o índice glicêmico dela é mais elevado, coloca aveia, retarda a absorção dessa banana. Então, é uma ótima opção de lanche da tarde. Outro alimento que faz com que o diabetes seja controlado é o peixe. Isso mesmo, o peixe é excelente. E quais os tipos de peixe? Então, eu já vou te contar. O salmão, a sardinha, a cavalinha, o atum são excelentes porque ele aumenta o ômega 3 no nosso organismo. Um estudo feito em Harvard verificou isso, que quando a gente tem uma ingestão maior de ômega 3, controla a resposta da insulina, a sensibilidade à insulina dessa glicose. Então, facilita com que o metabolismo aconteça de maneira adequada. Então, coloca um peixe. Ai, mas eu não gosto de peixe. Costumo ouvir bastante aqui na clínica. Então, você tem várias formas de consumir. Se você não gosta de um jeito, que tal consumir de uma outra maneira? Você pode consumir ele feito na sua frigideira antiaderente, sem óleo. Você pode colocar na fritadeira. Você pode fazer ele em sashimi. Você pode comer o atum lá, mas o comprado no supermercado? Sim, esse mesmo. E prefira o de óleo, porque assim ele conserva as propriedades desse alimento. O que você não pode deixar de consumir. Então, verifique a maneira que você mais gosta de preparar, que você mais topa consumir ele, vamos dizer assim, e coloca no seu dia a dia. Lembrando que, se for esse da latinha do supermercado, escorra bastante para não consumir aquele óleo, tá bom? Cada grama de óleo tem 9 calorias, então você vai reduzir a glicose, mas não pode aumentar o peso, hein? Porque lembra, né? Um dos fatores é o sobrepeso, então você tem que tomar muito cuidado com essa ingestão calórica também. Outro alimento que pode ser consumido para reduzir o diabetes tipo 2 é a batata Yacon. Isso mesmo, batata Yacon. Você vai encontrar aí no mercado na sua cidade. E segundo a Universidade de Franca, a universidade aqui no estado de São Paulo verificou que consumir esse alimento todos os dias faz com que o diabetes reduza. Então, experimenta colocar isso em prática. Coloca isso na sua alimentação e perceba esses resultados na sua saúde. Você vai adorar. E eu coloquei em prática com os meus pacientes. E lembra que eu falei lá no começo do vídeo que eu ia falar sobre as melhores opções de adoçar os alimentos? Então eu vou te falar a minha opinião sobre o açúcar. Eu gosto bastante do açúcar mascavo em caso de diabéticos. Por quê? Porque ele tem fibras, então é como se fosse o arroz integral, que ele é menos refinado, ele é conservado ali nas suas características principais, assim é o açúcar. Então, a minha orientação, a minha opinião é que seja com o açúcar mascavo, porque além dele ser na sua forma mais integral, ele também tem vitaminas. Então, ele tem ferro, ele tem zinco, ele tem selênio, que vai ajudar com que sua saúde aconteça de maneira mais adequada. Não só a diminuição do diabetes, mas sim te ofertar outros nutrientes. Porque o emagrecimento acontece quando o metabolismo acelera. E uma das maneiras de acelerar o metabolismo é oferecer vitaminas e minerais. Então, prefira o açúcar mascavo, tá? Essa é a minha opinião sobre o tipo de açúcar. Pode ser que o seu profissional esteja te recomendando outro tipo e tá tudo bem, tá? E aí você vai me dizer assim, e os adoçantes? Eu gosto bastante dos adoçantes naturais. Então, um exemplo que eu trouxe para você aqui hoje é o stevia, que é ele da tampinha verdinha, é o que eu mais gosto de recomendar. Mas o que eu mais gosto, além desses dois, entre o stevia e o açúcar mascavo, é experimentar tirar o açúcar, essa substância adocicada dos alimentos. Isso acontece da noite para o dia? Não, isso não acontece da noite para o dia. Imagina uma pessoa que passou anos consumindo açúcar, se no outro dia ela tirar, o que vai acontecer? É perigoso acontecer até uma crise de abstinência.
Então, não é recomendado que isso aconteça. Então, o equilíbrio, lembra? Então, quem sabe uma diminuição gradativa. Então, se eu uso 2 colheres para fazer o café, por exemplo, passar a usar 1,5, depois 1, depois meia, e aí a hora que você de repente excluir, vai ficar mais fácil. E é só questão também de mudança de hábito. Eu já falei aqui no canal, no vídeo, sobre os 21 dias. Quem sabe se você ir tirando o açúcar dos seus alimentos, das suas bebidas, você chegue num momento que você não sinta falta. Isso aconteceu comigo, não por conta de diabetes, nada, mas por um estilo de vida mais saudável. Hoje eu consigo tomar um suco sem colocar um açúcar ou um adoçante. Eu consigo tomar o café sem pôr o açúcar. Eu consigo hoje tomar uma água com gás, limão e gengibre. Eu consigo, mas isso foi do dia para a noite? Não. Nós somos configurados desde criança a consumir alimentos adocicados. Então precisa ter muito cuidado nessa transição também. Então começa aos poucos, um pouquinho por dia, diminuindo, que você vai perceber que vai ter muito resultado. Outra pergunta que costuma ser muito frequente. Então, Nutri, eu posso tirar o refrigerante e colocar o refrigerante zero? Tem que ter muito cuidado com isso, porque essa troca pode ser que tire o açúcar, mas coloque outras substâncias para adocicar, que vai trazer danos à sua saúde. Então, por exemplo, tira o açúcar, mas para conferir o mesmo sabor, eles mantêm o sódio ainda aumentado, que vai fazer com que as suas funções não aconteçam de maneira adequada. Então, se você quer ir para uma festa, quer tomar bem lá de vez em quando, uma vez aqui, outra no próximo mês, tá tudo bem, mas não é interessante que isso aconteça frequentemente. Então, até porque esse refrigerante não vai estar te oferecendo nenhum valor nutritivo. Ele só tem substâncias produzidas pela indústria. Então vai ter corante, açúcar XYZ, que não vai fazer bem para a sua saúde, ou adoçante, né, no caso, não que seja um açúcar, mas não vai estar contribuindo para o seu metabolismo, para as suas funções, ou seja, para a sua saúde. Então, a minha recomendação é que você substitua o refrigerante por outra bebida que você consiga adaptar ao seu paladar e não vai te fazer mal. Qual bebida é essa? Acabei de falar ali atrás. A água com gás. Então, eu gosto bastante de ter a água com gás, um limão, um gengibre. Ou se você não gosta do gengibre, faça a opção de só a água com gás e o limão, ou rodelas de limão, que assim você vai estar tendo a vitamina C do limão e não vai estar tendo o valor calórico nem as substâncias que vão prejudicar a sua saúde. Eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. Então, se você gostou, se inscreva no meu canal, badala o sininho para você receber todos os dias as notificações que tem vídeo novo com muita informação para você mudar o seu estilo de vida, para você ter muita saúde e disposição para fazer o que você mais ama, com quem você mais ama. Me siga também nas redes sociais, Facebook, Instagram, que sempre tem muita novidade. Então, super beijo, tchau!